Tudo bem com todos? Sou a professora Mônica e hoje, mais uma vez nesse vídeo, vou passar para vocês a minha experiência em sala de aula, a forma que eu gosto de contar a história para os meus alunos. Eu sempre digo para eles que existem dois tipos de história, a história fictícia e a história real. E pasmem vocês, eles gostam mais, a preferência deles é pela história real. Então, quando é a história fictícia, eles já sabem. Eu começo relatando para eles assim: era uma vez, e sigo com a história. Quando a história é real, eu já começo para ele direto no assunto. Tipo assim: no dia 9 de outubro de 1983, uma princesa começou a dar aula, começou a ser professora, com apenas 16 anos de idade. E essa princesa todos os dias ia para a escola e entrava na sala de aula às 13 horas em ponto. Era o horário que ela dava aula. Porém, tinha uma diferença. Essa princesa, ela era princesa, mas ela era uma princesa pobre. Então, por ser pobre, ela precisava trabalhar. E a oportunidade que ela encontrou na época foi de ser professora. E ela assumiu o papel e começou a ser professora e começou a gostar da profissão, começou a amar a profissão e seguiu. E todos os dias, quando saía de casa, que ia para a escola, ela passava sempre na mesma estrada, no mesmo caminho. Com a diferença, a estrada que ela passava naquela época, porque foi lá 38 anos atrás, ela passava numa estrada que era somente cascalho. Não tinha asfalto ainda, o sol era muito quente e ela se desgastava um pouco, sofria um pouco para fazer esse caminho de ida e de volta da escola, mas que ela fazia sempre com um sorriso no rosto e com muita alegria por ter um emprego, por ter um trabalho e por estar gostando da profissão. Mas essa princesa, ela não sabia que ela estava sendo observada. Sim, ela foi observada muitos dias, até que um dia ela descobriu que ela era observada por um príncipe que era caminhoneiro. Esse príncipe se aproximou da princesa, se declarou para ela e ela gostou dele. E os dois, a partir daí, começaram a namorar. Aí esse príncipe, todos os dias, ele dava um jeitinho no trabalho dele e ele estava lá na hora dessa princesa ir para a escola dar aula. Ele levava ela em um Fiat por nome de 147. Esse Fiat 147 na época era um dos melhores carros, sabe? Lá 38 anos atrás. Vocês com certeza não conhecem esse Fiat, mas os pais de vocês com toda certeza vão conhecer. Quando chegar em casa, vocês vão dizer a ele, eles vão conhecer, vai dizer para vocês que conhecem esse Fiat. Então, o que o príncipe fazia? A princesa não poderia ir embora da escola no horário de saída antes dos pais buscar os alunos. Então, aqueles pais que demoravam a buscar os alunos, a princesa, junto com o príncipe, colocava esses alunos no carro, junto com eles, e ia entregando de casa em casa esses alunos, até chegar na casa da princesa, onde ele também entregava a princesa. Quando chegava o final de semana, aí o príncipe não tinha desculpa para ver a princesa todo dia, né? O pai dela era muito bravo, era ciumento e não admitia todo final de semana o príncipe estar lá na casa da princesa. Então, o que ele fez? Ele teve uma grande ideia. Ele pegava o caminhão dele, que ele trabalhava, e começou a quebrar o paralama do caminhão e levava na marcenaria do pai da princesa, onde ele já sabia que a princesa trabalhava nas horas vagas ajudando o pai também na marcenaria. Aí o que ele fazia? Ele foi conquistando o pai da princesa, foi dando trabalho para o pai da princesa fazer e ao mesmo tempo ele aproveitava e dava uma olhadinha na princesa, né? Dava uma namoradinha, uma piscadinha na princesa, até que o pai dela descobriu. E aí o que acontece? A princesa e o príncipe se casaram. E se casaram e foram para a vida, foram lutar. Aí a princesa virou rainha, né? Rainha professora, e o príncipe virou caminhoneiro, virou rei caminhoneiro.
E os dois seguiram na vida, foram para a vida, foram lutar, foram viver a vida de casado, foram curtir a vida, foram trabalhando, foram traçando o futuro deles, até que eles dois resolveram um dia investir o que eles conseguiam de trabalho no estudo da rainha professora, que mais dias para frente decidiu definitivamente ser professora, porque até a rainha, enquanto princesa, sonhava ser professora? Não, ela não sonhava. Ela sonhava ser veterinária, ela sonhava ser advogada, ela sonhava muito ser policial, menos professora. Mas naquele tempo, foi a oportunidade que a princesa teve de ser professora, foi a primeira oportunidade de trabalho que ela teve. Acontece que, durante o tempo, o percurso dela ser professora, de ministrar, ela tomou amor pela profissão. E aí ela esqueceu os outros sonhos dela e foi batalhar com estudos para poder se formar e seguir na carreira de professora. E nunca mais deixou essa profissão. E nisso, o príncipe, que agora era rei, ele investiu no estudo da rainha professora, e ajudou ela até que passaram-se muitos anos, 38 anos de história, que aqui eu vou resumir para vocês, até que eles foram, no ano de 2018, começaram a ir para o Paraguai de carro, levando a rainha para fazer o curso de mestrado, para melhorar o salário dessa rainha, para melhorar a vida dos dois, que continuaram com muita luta, com muita garra, com muita determinação, porém uma vida de vitórias, uma vida de realizações. E aí, hoje eu digo para vocês, meus queridos, vocês saberiam me dizer o nome dessa rainha e o nome desse rei? Aí tem aquele aluno, né, que é mais esperto, que mata a charada, vira e fala assim: é você, tia Mônica, a rainha é você e o rei é o tio Munizinho. Porque como ele é meu marido, então ele está sempre me acompanhando, então os meus alunos conhecem ele, conhecem a história de vida dele, a história de superação que ele é. E aí assim a gente segue a história com a realidade da vida e vai mostrando para o aluno o dia a dia de uma professora, que é aqui hoje. Eu aproveito essa oportunidade, essa história, eu fiz questão de contar para vocês hoje, turma, porque hoje é 30 de junho de 2022, então hoje está se completando 38 anos que eu estou casada com esse rei caminhoneiro hoje aposentado, mas que me acompanha até hoje nos outros cursos que eu trabalho. Eu não trabalho só ministrando para séries iniciais, nem para o fundamental, mas também trabalho com cursos técnicos, trabalho com polos de faculdades, e eu tenho a parceria dele, é o meu apoio diário que eu encontro para seguir com esse trabalho. E ele não sabe que eu estou contando essa história dele aqui hoje. Então, ele vai saber quando eu mandar o link desse vídeo para ele, como eu faço com todos os vídeos, porque não posto nenhum vídeo sem a aprovação dele. Então, quando eu mandar hoje o link desse vídeo, é que ele vai saber que eu estou fazendo uma homenagem para ele no dia de hoje. Então, fica aqui o meu registro, e eu quero assim aproveitar a oportunidade para falar para ele, Muniz, que a gente chama de Munizinho, meu marido, a pessoa que eu mais amo nessa vida. Quero dizer para ele que, se um dia me perguntasse se eu passaria por tudo que eu passei, se eu voltaria no tempo, se eu casaria com ele novamente, se eu seria aquela princesa novamente como foi lá em 1983, eu diria para ele que sim, casaria com ele quantas vezes ele me pedisse em casamento. Na verdade, eu nem largaria, né? Eu seguraria para sempre, porque é a razão da minha vida, é a mola mestre na minha profissão, no meu trabalho, no meu dia a dia, é a pessoa que eu tenho sempre do meu lado, que me dá força, que está ali me protegendo, me ajudando, me aconselhando, me corrigindo quando é necessário, e é uma troca assim tão mútua, que nós dois passamos a ser uma só pessoa. Então aqui, nesse vídeo, eu estou fazendo uma homenagem dessa vez bem diferente e de surpresa para ele, para dizer para ele que a história de vida dele, a minha história de vida, ela é uma só, e que eu faria tudo novamente sem mudar nenhuma vírgula na nossa história. Pessoal, se vocês gostaram, dê o seu like, dê a sua sugestão,
compartilha, se inscreve, me ajuda a crescer o canal, porque esse vídeo de hoje é o primeiro do playlist da minha história de vida pessoal. Mas deu para vocês perceber que não dá para separar, né? Professor e casamento não dá, então é as duas coisas só. Tanto é que muitas vezes o meu marido gosta de brincar que tem uma história que dizem assim: qual é a sua profissão? Quando pergunta para o nosso marido, né? Qual é a sua profissão? Aí ele vira e fala: marido de professora, porque a gente absorve assim todo o tempo eles para nós, para a nossa vida, e não dá para deixar a escola na escola e a casa na casa não. A gente pega a escola, coloca dentro da casa, pega a casa, coloca dentro da escola, e a vida continua e a vida segue com muita alegria, com muito amor, com muita satisfação de saber a diferença que a gente faz na vida do aluno, na vida das famílias. Tenham todos uma boa tarde, mas antes, não se esqueça, dá o seu like, compartilha, me ajuda, se inscreve. Tenham uma boa tarde.